beleza? Hoje eu vim falar de Mateus capítulo 12, versículo 38 a 42, que diz assim o nome do texto. O sinal de Jonas. Então, alguns doutores da lei e fariseus tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus lhes respondeu: Uma geração malvada e adúltera busca um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do monstro do mar, também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ressuscitação, né? Que Jesus ficará 3 dias, né? Morrerá, será crucificado, né? Morrerá, passará 3 dias, né? No coração da terra e ressuscitará ao terceiro dia, né? Porque assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites na barriga do monstro do mar, também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão com esta geração no julgamento e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará com esta geração no julgamento e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão, né? O Filho do Homem, né? Jesus. Vamos ler agora a anotaçãozinha, né, que eu fiz sobre esses versículos. Vamos lá. Já vou ler aqui. Nessa passagem, Jesus Cristo é questionado por escribas e fariseus, mestres e doutores da lei, que pedem um sinal para provar quem ele é, mesmo já tendo visto tantos milagres. Jesus responde que nenhum sinal seria dado a não ser o sinal de Jonas, apontando para sua morte e ressurreição. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre, na barriga, né? Na barriga do grande peixe. E também para a mensagem de arrependimento que ele prega em Nínive, apontando também para a pregação de Jesus. Ou seja, o sinal de Jonas que Jesus está querendo falar, né? Pode ser o que ele mesmo falou, né? Que o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no coração da terra, né? Assim como o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, ele apontando né, para a morte dele e a ressurreição, né? O terceiro dia. Também a pregação, né? Porque Jonas foi lá, né? Que Jonas foi lá e pregou, né? Foi meio que um sinal, né? O sinal de Jonas, né? Também pode incluir a pregação, né? A pregação que Jonas pregou lá, né? E também aqui, apontando também, né? Diz aqui, né? Apontando também para a pregação de Jesus, ou seja, pregação, né? Que Jesus falava, que Jesus pregava, né? Também o sinal poderia também ser a pregação dele, tá? Só que eu acho que o ponto principal que Jesus aponta é para a morte e ressurreição dele, né? Porque ele fala, né? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra, né? Então, eu acho que é meio isso que Jesus está querendo falar, né? O ponto principal, que é sobre o sinal de Jonas, né?
Mas também pode incluir também, tá, a pregação. Por exemplo, a pregação de Jesus, né? Pregação de Jesus sobre o reino de Deus, né? Sobre o evangelho também pode incluir. Sobre o sinal de Jonas, tá? Que Jesus fala. Vamos continuar. Ele também mostra que o povo de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas e que a rainha do sul, que está em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 a 10, e 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 1 a 12, que fala, tá, sobre a rainha do sul. Sobre Jonas, tá no livro de Jonas, tá? Só você ir lá, procurar na Bíblia, tá? Tem um livro lá que se chama Jonas. E a rainha do sul tá aqui, tá? Em 1 Reis, capítulo 10, 1 a 10, né? Versículo 1 a 10. E 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 1 a 12. Ele também mostra que o povo de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. E que a rainha do sul buscou sabedoria, revelando que eles responderam com fé, acreditando e é assim, acreditando e agindo com uma, com uma fé prática. Ou seja, com uma fé prática, né? A rainha do sul foi atrás da sabedoria de Salomão, né? O povo de Nínive, por exemplo, eles se arrependeram, né? Se arrependeram dos pecados, né? Pararam de pecar, né? Provavelmente, porque esse é o principal arrependimento. O que define o arrependimento verdadeiro é isso, cara. Você parar de pecar, né? Você sair do erro, né? Parar de pecar. Isso que define o arrependimento verdadeiro, né? Então foi isso que o povo de Nínive, Jesus meio que compara, né? Nínive, esse caso da Rainha do Sul, com ele, né? Com ele pregando para esta geração, né? Vamos lá. Revelando que eles responderam com fé, acreditando e agindo com uma fé prática. Enquanto muitos estavam rejeitando alguém maior que Jonas e Salomão, rejeitando Jesus, que é o próprio Deus, na Santíssima Trindade. Assim, aprendemos que não devemos depender de sinais para crer, mas sim reconhecer a verdadeira, mas sim reconhecer a verdade, nos arrepender e responder com fé, uma fé prática em ações, né? Porque acho que é o próprio Jesus que fala, né? Que a fé vem acompanhada de ações, né? Fé é prática, né? Uma fé prática em ações. Ao que Deus já nos revelou, né? Ao que Deus já nos revelou, né? Por exemplo, você precisa se arrepender dos seus pecados, né? E vai lá, chega uma pessoa, né, usada por Deus e fala: não, Deus me revelou que você precisa se arrepender disso, disso, tal, disso, tal, disso, tal. Aí você, aí você vai lá e se arrepende, né? Como o povo de Nínive, por exemplo. Você respondeu, né? Você respondeu ao que Deus revelou, né? Mas se você não se arrepender, né? Você ignorar, vai ser meio que uma rejeição, tá? Vai ser meio que uma rejeição à palavra de Deus, né? Se você ignorar, ou então se você até mesmo rejeitar, né? Vai ser meio que uma rejeição à palavra de Deus, né? É isso, né? Foi meio que isso que conseguimos aprender, né? Com esses versículos. Só para falar, quando Jesus fala que aqui está quem é maior que Salomão e Jonas, ele está se referindo a ele mesmo, tá? Jesus, né? Que é o próprio Deus, né? Então, aqui está quem é maior que Jonas e Salomão, ou seja, o povo daquela época de Jonas, o povo da época de Jonas e também o povo da época de Salomão, no caso a rainha, né? A rainha do sul, ela se arrependeu, né? Não é que ela se arrependeu, né? Ela foi atrás da sabedoria de Salomão, ou seja, ela buscou, né? Ela buscou
ela buscou a Deus, né? Digamos assim, né? Porque a sabedoria foi Deus que entregou a Salomão, né? Então, digamos que ela buscou, né? Ela buscou a palavra, né? Que podemos dizer assim, né? Ela buscou a palavra. E Jonas, né? No tempo de Jonas, Nínive, né? Nínive se arrependeu com a pregação dele, né? Ou seja, aquele povo se arrependeu com a pregação de Jonas, né? Responderam ao que Deus queria, né? Responderam a Deus com fé, né? Com fé e ações, né? Que foi o arrependimento, né? Se vestiram de pano de saco, tudo. Com arrependimento, né? Com arrependimento em si, né? Eles responderam com arrependimento, né? Não que necessariamente hoje você precisa se vestir de pano de saco para se arrepender, não, né? Mas é um sinal de arrependimento, né? Só um sinal mesmo. Hoje você, graças ao Senhor Jesus, né? Na cruz e tudo, você só pede perdão a Deus, né? Pede perdão a Deus e muda, né? Muda de caminho, sai do erro, entende? Esse que seria o verdadeiro arrependimento. E Jesus compara esses dois casos que a rainha do sul foi atrás da sabedoria de Salomão, né? Atrás da palavra. O povo de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, né? E a geração, e ele fala, né? E a geração que Jesus estava pregando não se arrependeu, né? Não se arrependeu, não, não buscou a palavra, né? Ou seja, até a geração de Jonas e a de Salomão, teve gente que foi atrás, né? Que foi atrás da palavra, como a rainha do sul, e teve gente que se arrependeu, né? Como o caso do profeta Jonas. Mas ele fala que no julgamento, essas duas gerações de Salomão e Jonas vão se levantar no julgamento, né? Contra esta geração que Jesus está pregando. Pois, por exemplo, o povo de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. E o povo que Jesus está pregando não se arrependeram. Não se arrependeram com alguém maior do que Jonas. Entendeu? Com alguém pregando, né? Com alguém maior do que Jonas pregando. E, e Salomão, né? Rainha do Sul, também. Não necessariamente seja a mesma coisa, né? É só um exemplo. Ou seja, o povo de Nínive, eles não recusaram a palavra de Jonas, né? Não recusaram a pregação de Jonas, né? E esse povo aqui que Jesus está pregando, eles meio que recusam, né? Recusam a palavra de Jesus, né? Rejeitam, né? Rejeitam a palavra de Deus, né? Rejeitam a pregação de Jesus, né? Que é algo que é maior do que Jonas e Salomão, entende? Então é meio que isso, né? Que Jesus está querendo comparar. Ele compara que no dia do julgamento, essas duas gerações, né? De Salomão e Jonas vão se levantar contra a geração que Jesus está pregando. Porque esta geração que Jesus está pregando não respondeu, né? Não respondeu com fé a ele, né? Ou seja, não mudaram, né? Não mudaram. Eles meio que ignoraram e rejeitaram a palavra de Jesus, que é maior do que Jonas e Salomão, né? Deu para entender agora? Acho que deu para entender, né? Então é isso, né? Espero que dê para entender, né? Acho que deu para entender. É isso. Tchau.